prazer nós estarmos aqui no André Luiz mais uma vez. Uma satisfação muito grande. Essa casa amiga que tanto acolhe, que tanto trabalho realiza, né, Zé Luiz? A espiritualidade está aí, André Luiz está aí com a sua equipe, coordenando esse trabalho. Não é fácil, mas é muito bom. Opa, acho que melhorou. Obrigado, viu? Então deixa eu baixar um pouquinho aqui. Nós agradecemos então a oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez. Hã? Para os grandes, acho que são para os grandes, né? Tá certo. São para os grandes palestrantes, os palestrantes mais altos, né? Tá certo. Então, o tema casamento à luz da doutrina espírita, né? Estava conversando com a Lara hoje, na mensagem, ela está aí, não? Está aqui dentro, né? E ela falou, Roberto, agora eu fiquei curioso, eu quero assistir a palestra agora. Eu falei, tá certo. Mas a doutrina espírita trata, né? O Evangelho de Jesus também trata desse tema. E nós temos duas principais referências, vamos dizer assim. Um é o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é não separeis o que Deus juntou. Essa é uma das referências da doutrina da codificação. A outra referência é a questão 695 de O Livro dos Espíritos, que também aborda a questão do casamento. Mas nós gostaríamos de iniciar o nosso trabalho com a leitura da passagem evangélica, né, narrada, né, trazida por Mateus e escolhida por Kardec, pelos Espíritos, para prefaciar, para introduzir o capítulo 22 do Evangelho. E eu vou pedir licença para ler, para ser mais fiel ao evangelista Lucas. Eu falei Lucas, não é Mateus, viu, gente? Evangelista Mateus. O item trata da indissolubilidade do casamento. E aí, os fariseus vieram ter com Jesus para o tentarem. E lhe disseram, será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Será, né, um homem terá permissão, como é que ele coloca aqui, né, terá permissão um homem para despedir sua mulher por qualquer motivo? Engraçado, né? O machismo na época, né? O homem despedia a mulher não podia descartar o homem, não, era só o homem que podia descartar a mulher, né? Como é que são as coisas. Ainda bem que o mundo mudou, né? O mundo mudou. E aí respondeu Jesus, não lestes, olha só, Jesus respondeu aos fariseus. Quem eram os fariseus? Eram doutores, estudiosos da lei de Moisés, da Torá, do Velho Testamento, que naquela época era o que disciplinava religiosamente, né, a convivência das pessoas, em especial na Palestina. Então nós tínhamos o Pentateuco, não de Kardec, mas o Pentateuco de Moisés, e ainda mais alguns ensinamentos daqueles que vinham e traziam informações do plano maior, né? E aí isso, né, eles nem sabiam que eram médiuns, né? Mas traziam as informações. E aí nós temos Jesus falando com os fariseus o seguinte, já não lestes, né? Fazendo referência, olha, vocês são estudiosos. Se são estudiosos da Torá, do Velho Testamento. Então, já não lestes? Certo? Ele diz assim, não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio, quem criou o homem desde o princípio? Deus. Aquele que criou o homem desde o princípio, os criou
macho e fêmea, ou seja, Deus, o Criador, a inteligência suprema, nos criou princípios inteligentes. Quando nos permitiu a encarnação, o princípio inteligente fulano, princípio inteligente A vai para o corpo masculino, princípio inteligente B vai para o corpo feminino, e aí foi distribuindo conforme o planejamento reencarnatório de cada um deles, certo? E, é lógico, apoiado e assessorado pela espiritualidade maior, né, a espiritualidade assessora de Jesus, que é o governador do planeta e trabalha em nome do Pai, de Deus. Né? E disse, né, por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Então Jesus falou assim, você já leu lá atrás que o pai criou macho e fêmea, e que, né, o homem ou a mulher e a mulher vão largar os seus pais, vão largar os seus familiares para constituir uma família, certo? E aí não vão formar senão duas famílias, mais uma só carne, ou um só elemento, um só núcleo familiar. E assim já não serão duas, mas uma só carne. Aí falou Jesus, não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Né? Trazendo aqui, complementando a resposta aos fariseus. Mas os fariseus, não satisfeitos, falou assim, mas por que então ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher o escrito de separação e a despedisse? Por que então, já eram estudiosos da Torá, né? Por que então Moisés autorizou que desse, né, uma carta, né, de despedida, né, de, eu te libero, te libero. E aí, complementou Jesus, respondeu Jesus, foi por causa da dureza do vosso coração. Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede a sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Então, em caso de adultério, aí podia despedir a mulher, e aí nem tinha adultério. O homem não podia se juntar com a mulher que cometeu adultério e nem com a mulher que cometesse adultério também, né? Ou que fosse despedida, né? Por seu marido lá, por algum motivo. Então essa é a passagem que nos traz Lucas. Mas aqui, Kardec, como nós conhecemos, já comentei sobre isso aqui, Kardec ele estrutura os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo com três partes, né? Em três momentos, em três situações. A primeira é uma passagem evangélica, como nós já lemos aqui no capítulo 22, tem essa passagem evangélica. Depois Kardec vem e comenta Kardec, responsabilidade de Kardec, comenta a passagem evangélica. Ok? Lógico que como um acordo com a espiritualidade. Na terceira parte dos capítulos tem essa chamada Instrução dos Espíritos. Aí vem algumas mensagens que Kardec selecionou de acordo com o tema e insere em cada capítulo para trazer aqui a análise, a opinião, ou o que os espíritos falaram sobre aquele assunto. Então tem uma passagem evangélica, que é o comentário de Jesus. Segundo, o comentário de Kardec. E terceiro, o comentário dos espíritos. Isso é a estrutura. Mas no capítulo 22, que é o Não Separeis do que Deus juntou, no 23, no 24, no 25, esses capítulos aí, sequenciais, Kardec não incluiu mensagens dos espíritos. Não incluiu mensagens dos espíritos. Eu costumo brincar, né? Falo assim,
Assim, acho que os espíritos não quiseram se intrometer nesses assuntos, não, né? Não separeis o que Deus juntou, a candeia debaixo do ok, aí tem, né, a moral estranha, são esses capítulos que estão aqui nesse grupinho. E ela falou assim, acho que os espíritos não quiseram se meter nesses assuntos, não. Ou então, né, Kardec, em comum acordo com eles, assim, não colocaram, não falaram. Mas não quer dizer que a espiritualidade não tivesse autorizando comentar e falar desse assunto. Pelo contrário, se não tivesse, Kardec não teria inserido os itens e as passagens e os seus próprios comentários nestes capítulos desse assunto, certo? Não estaria na codificação. É o tema da codificação, ok? E uma outra coisa, às vezes a gente costuma dar valor, em especial no Livro dos Espíritos, não às perguntas de Kardec, mas às respostas dos Espíritos. Então a gente fala assim, não, o que os Espíritos falaram sobre esse assunto? Aí vai logo lá na resposta, que vem entre aspas, que é dos Espíritos. Os Espíritos comentaram isso. Como se a pergunta de Kardec não fosse importante. Kardec é o espírito superior, como os espíritos que comentaram as respostas, fizeram o comentário. Kardec é o codificador da doutrina, gente. Ele é um espírito superior. E outra coisa, se ele não fosse um espírito sintonizado com Jesus e com a espiritualidade maior, se não fosse um deles, ele não estaria na codificação e ele iria lá querer selecionar mensagem de outros espíritos. Não, vamos colocar só minha opinião aqui, pronto. Mas aí os espíritos não iriam autorizar, com certeza. Então é só para a gente ter uma ideia de como a coisa funciona. E funcionou à época, né, que está estruturado. Mas Kardec, então, depois dessa passagem, Kardec faz um comentário sobre isso. E ele fala duas coisas interessantíssimas. Primeiro ele fala assim, das leis divinas, que as leis que existem no universo são de dois tipos. As leis divinas e as leis humanas, certo? Nas leis divinas, nós temos as leis que a ciência já descobriu e já trata, que são leis físicas, que são leis materiais, vamos assim dizer, ou leis que envolvem a matéria, ou que estão no nosso ciclo, que a gente até considera, às vezes a gente nem acha que é uma lei divina, lei da gravidade. É uma lei divina, gente. É uma lei divina. Mas a gente acha, não foi Deus que inventou, foi o fulano que descobriu, lei tal, lei A, lei B, lei C. Não, são leis divinas. Só que agora que os homens descobriram. Então são leis materiais, vamos dizer assim. Mas já descoberta pelos homens, mas além das leis materiais voltadas para a matéria, nós temos as leis morais. As leis morais, certo? E dentro dessas leis divinas, nós temos, por exemplo, Kardec fala que a lei material que envolve, né, que o aspecto material que envolve a lei divina aqui é da união dos seres. Então, a lei divina, no aspecto material, envolve a união dos seres e a reprodução ou a substituição da espécie. Ou seja, para que o homem e a mulher foram criados? Não é macho e fêmea? Já existe no reino animal, mas existe no reino hominal também, homem e mulher. E o homem e a mulher foram criados para que pudessem reproduzir e criar mais corpos humanos, que seriam habitados por espíritos. Então, a inteligência suprema criou o princípio inteligente que somos nós e permitiu que nós utilizássemos a matéria através da reprodução, né, do homem, macho e fêmea reproduzindo, criassem outros corpos que seriam habitados por outros princípios inteligentes. Senão a humanidade já tinha acabado. E a humanidade existe, nós estamos aqui hoje, né? Por quê? Porque os nossos pais fizeram o dever de casa. Não é isso? Nossos pais fizeram o dever de casa, e aí nós estamos aqui existindo. A substituição da espécie ocorre, é a lei
divina no seu aspecto material. Ok? Mas e a lei moral, divina no aspecto moral? Então, além da reprodução da espécie, além da união dos seres, nós temos nesse contexto a lei de amor, que é a lei moral de amor. E aí eu vou pedir licença para ver como é que Kardec comenta este assunto. No item 3, Kardec fala o seguinte: mas, na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Ok? A lei de amor. Então, nós temos nas leis divinas relacionada ao sexo, nós temos a reprodução e a união dos seres. Mas nós temos o aspecto moral, o aspecto material. No aspecto moral, nós temos a questão da lei de amor, que é o mandamento maior: amar a Deus e amar ao próximo. Então, nós estamos, como princípio inteligente, somos criados, reproduzidos e temos a oportunidade de reencarnar para que possamos aplicar a lei de amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Ok? Amar a Deus e amar ao próximo. E ele diz o seguinte, com relação às leis humanas, que são as leis definidas pelos homens, elas são referentes, elas são cabíveis para o povo que criou e aprovou aquela lei, de acordo com seus costumes, com seus hábitos. E aí Kardec, inclusive, afirma o seguinte, que não existe nenhum país no mundo que as suas leis civis ou as leis humanas são iguais de um país ou de outro país. Não é. Por quê? Porque cada povo cria as leis para disciplinar os seus hábitos, os seus costumes, conforme eles aprenderam e conviveram. E cada um tem o seu jeito de ser. E cita Kardec, há países em que basta somente, no aspecto do casamento, basta somente que haja, ou necessita-se que haja a união dos sexos, né, a união de duas pessoas, no aspecto religioso e no aspecto legal também, né? Você vai para o cartório civil, isso, aquilo, outro, e faz a união, o casamento lá no cartório. Então você necessita das duas situações. Você tem que fazer no religioso e no civil. Porém, há países que necessitam, ou que para eles basta o civil. Você vai para o cartório, registra a união e acabou. Ali, resolveu a questão. No Brasil, por exemplo, não há necessidade de se casar no religioso. Senão nós espíritos estávamos danados, né? Porque não existe casamento no centro espírita, na religião, não existe a pessoa, aí ninguém ia ser casado, né? Então, não há necessidade de um casamento religioso. Agora, existem outros países que eles só querem saber do casamento religioso, não importa o casamento civil. Você vê como é que cada povo, né, disciplina os seus, né, regulamenta ali a sua legislação conforme os seus hábitos e os seus costumes. Então, o que é importante disso aqui? O importante é que a lei divina traz no aspecto do casamento a substituição da espécie, a união dos seres para a substituição da espécie, no aspecto material da lei divina, e a lei de amor, que é aprender a amar ao próximo, no aspecto moral da lei divina. Isso aqui é importante, está aqui. Kardec nos comenta. Tudo bem até aí, gente? Ok? Então, o importante é aprender a amar ao próximo. Agora, quando se fala de relacionamento, eu acho que eu já até comentei isso aqui em algum momento, mas nós temos Rubem Alves, que já desencarnou,
E ele traz uma comparação, uma analogia que ele faz muito interessante dos relacionamentos com dois jogos. Tênis e frescobol. Alguém já leu por aí? Tênis e frescobol? Não? Pois é, Ruben Alves traz essa comparação que é espetacular. Espetacular. Ele diz o seguinte, que no jogo de tênis, né, nós tivemos a final agora, né, do torneio francês lá, né, Roland Garros, e no jogo de tênis são dois jogadores, quando é simples, né, são dois jogadores, duas raquetes e uma bolinha, lá para cá, não é isso? Qual é o objetivo do jogo de tênis? Você jogar a bolinha no campo do adversário, ela tem que quicar no campo do adversário e o outro não alcançar a bola. Ou se alcançar, não jogar para o seu campo de volta. Aí você ganha, não é isso? Eu ganho. Se o outro fizer isso e eu não conseguir jogar a bola para o campo dele, quem ganha é o outro, o ponto. Ok? Então, no final do jogo, um vai tentando derrotar o outro, ganhar mais pontos do que o outro. E no final do jogo, sempre tem um ganhador e um perdedor. Agora, a final do tênis masculino foram 5 horas e tanto, se eu não me engano agora. 5 horas jogando tênis, gente. Olha que loucura. 5 horas correndo atrás de uma bolinha, batendo. Haja preparo físico. Entendeu? E no final, um venceu. E o outro perdeu. Então, no final do jogo de tênis, sempre tem um vencedor e um perdedor. Não é isso? Detalhe. O cara, para ser campeão, ser o número 1, jogou o italiano, Sinner, né, que era o número 1 do mundo, com o Alcaraz, que é o espanhol, que era o número 2 do mundo. E o Alcaraz acabou ganhando no final. Mas eles estão ali, né, brigando ali para derrotar o outro. E eu até lembrei, rapaz, antigamente se fazia isso lá, ainda bem, né, que não evoluiu, fazia isso e se o vencedor tirava a vida do perdedor. Hoje a gente torce, aí fica lá, me lembrei lá do Coliseu, Roma, que negócio você tinha lá o ganhador e o perdedor, e aí o imperador mandava matar e tirava a vida do outro. Hoje você vê aquela plateia como se fosse o Coliseu, mas todo mundo torcendo e é uma bolinha, um jogador no final, aí um fica triste, o outro fica alegre e tal, mas gente, é uma partida, é um jogo. Eu falei, caramba, como nós evoluímos, que legal. Tem um ganhador e tem um perdedor, mas ninguém perdeu sua vida. Certo? E ali, para o cara ser o bom, para ser o número 1 do mundo, para ele ganhar um torneio desse, ele tem que estudar muito os seus adversários. E para estudar os seus adversários, ele tem que descobrir quais são os pontos fracos e os pontos fortes. Se o fulano, jogador, meu adversário, ele é bom na direita, eu vou jogar na sua esquerda, né? Porque aí ele vai ter dificuldade para rebater a bola para mim. Se ele é bom na esquerda, eu vou jogar na direita, porque ele tem dificuldade de jogar a bola, se jogar na bola na direita dele. E aí, no final, eles vão disputando, um vai ganhar e o outro vai perder. Mas você vai explorar os pontos fracos do seu adversário. Isso que é um jogo de tênis, não é isso, gente? Todo mundo compreendeu aí, não? Quem joga tênis aqui? Ó, e aí, já sabe. Depois da palestra, se tiver dúvida, é só... Como é o nome? Alex, só consultar o Alex. O Alex sabe tudo de tênis ali. Agora tem um tal do frescobol. Quem sabe o que é frescobol? Frescobol é o quê? É a bolinha na praia lá, né? Dois jogadores, duas raquetes e uma bolinha. Igual o jogo de tênis, né? Só que é na praia. E ali, qual é o objetivo do jogo de frescobol? Não deixar a bola cair. Não posso deixar a bola cair. Se eu não vou deixar a bola cair, eu tenho que jogar a bola para um, e ele vai ter que jogar a bola para mim. Eu tenho que ser adversário dele? Não. Eu tenho que ser amigo dele, eu tenho que ser, né, companheiro dele. Por quê? Eu tenho que jogar a bola no ponto forte dele, para ele jogar para mim de volta e a bola não cair. Porque se cair, quem perde? Os dois. No final, ou você tem 2 vencedores ou você tem 2 perdedores. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas vocês não precisam responder, tá bom? É só para refletir.
vocês estão jogando tênis ou frescobol no relacionamento de vocês? Não precisa responder, só para refletir, gente. Vocês estão jogando tênis ou frescobol no relacionamento de vocês? E aí vale para o casamento, vale para o relacionamento com o filho, vale para o relacionamento com os pais, vale para o relacionamento com a sogra, viu? A sogra também vale. Mas não é para jogar o tênis dela não, viu, gente? É para jogar frescobol com ela, viu, sogra? Tá bom? Então, reflitam aí. Mas como a gente fala de relacionamento, lei do amor, porque Jesus, quando falou assim, né, e Kardec ressalta a lei de amor, ele quer que a gente, nós nos relacionemos bem com o nosso próximo. Ele quer isso. É a lei de amor. Certo? E ele traz, então, o conceito de casamento. Kardec e os Espíritos trazem o conceito de casamento lá na questão 695 do Livro dos Espíritos. Eu tinha citado no início, né? E, como eu falei, eu não vou dizer a resposta para vocês, depois vocês vão consultar em casa qual é a resposta que os Espíritos deram. Eu vou falar para vocês a pergunta que Kardec fez para os Espíritos. E só a pergunta, por quê? Porque o mais importante para mim, né, no assunto aqui, o mais importante para a gente aqui é saber, entender a pergunta de Kardec e não a resposta dos Espíritos. A pergunta de Kardec para os Espíritos, a 695 do Livro dos Espíritos, é a seguinte: casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrário à lei de Deus? Essa é a pergunta de Kardec dos Espíritos. Depois vocês vão olhar a resposta lá. Mas a pergunta é essa: casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrário à lei de Deus? Certo? Por que essa pergunta é importante? Porque a pergunta traz o conceito de casamento. Qual é o conceito de casamento? União permanente de dois seres, certo? União permanente de dois seres. Isso é casamento. Agora, essa pergunta se restringe a uma encarnação? Sim ou não? Nessa encarnação eu vou aprender, vou me unir para uma pessoa, vou aprender a amá-la e tal, mas depois que desencarnar, quero nem saber, já cumpri o meu papel, é isso? Não, gente, lei de amor. Aprender a amar. Amar a Deus e amar ao próximo. Amar eternamente, unir dois seres eternamente para a eternidade, como nós espíritos somos eternos. Senão, a gente não poderia casar numa encarnação com uma determinada pessoa e na próxima encarnação podia casar com outro, porque senão estaria traindo o casamento anterior. E não é assim. Até porque em muitas situações nós casamos com a pessoa para a gente poder cumprir, resgatar alguma coisa ou cumprir uma missão. Certo? E aí a gente cai nos conceitos de casamento, ou tipos de casamento, conceito, tipos de casamento. E esses tipos de casamento, quem nos traz é o Martins Peral, isso mesmo. Martins Peral, eu queria lembrar do livro aqui, Estudando a Mediunidade, no capítulo Espiritismo e Lar. Martins Peral hoje é espírito, mas a época que ele escreveu este livro, ele era encarnado como nós. Então, não é influência espiritual, mas ele não é um livro de autoria espiritual. É de um espírito encarnado na época, né? Martins Peral. E lá ele diz que existem 5 tipos de casamento. O primeiro tipo de casamento é o casamento ocasional, ou o casamento que ele fala que surgiu assim da ocasião, ou que ele chama também de
acidental, ocasional ou acidental. O segundo tipo de casamento ele chama de provacional. Terceiro tipo de casamento é sacrificial. Quarto tipo de casamento é o casamento afim. E o quinto tipo de casamento é o casamento transcendental. O primeiro tipo de casamento é o casamento acidental ou ocasional, ou da ocasião, certo? E aí, ele fala assim, esse tipo de casamento é aquele onde unem dois seres que não tiveram antecedentes espirituais em encarnações anteriores. Estão juntos nessa encarnação, mas eles nunca estiveram juntos anteriormente em outras encarnações. Acidentalmente, ocasionalmente, estão juntos nessa encarnação. Uai, mas não é um planejamento no plano espiritual, a gente, no caso, é tudo planejado? Não, às vezes acontece. Quando a gente segue o planejamento, sim. Quando não, não. No livro Os Mensageiros, de André Luiz, quem já leu Os Mensageiros? Algumas pessoas já leram aí, né? Existe um capítulo chamado A Queda de Otávio. Quem já leu? A Queda de Otávio. A Queda de Otávio, Otávio, ele reencarnou para ser um médium, um centro espírita. Não é que haja incompatibilidade com a mediunidade do casamento, não, gente. Era uma opção de Otávio, naquela encarnação. Ele queria dedicar-se, naquela encarnação, à mediunidade, a ajudar ao próximo. Ele queria concentrar suas energias no apoio mediúnico para ajudar as pessoas. Essa era a missão dele. Mas no meio do caminho, Otávio teve alguns problemas para lá e para cá e acabou engravidando uma jovem e casou-se com ela. A jovem que ele nem tinha nada com ela no passado. Certo? Esse casamento não estava na programação reencarnatória de Otávio. Porém, aconteceu. Acidentalmente, ocasionalmente. É o primeiro tipo de casamento, segundo Martins Peral. Segundo tipo de casamento, casamento provacional, onde os dois espíritos tiveram já antecedentes espirituais em encarnações anteriores. E na presente encarnação estão juntos. Mas são dois espíritos devedores entre si. Ou seja, estão eles... alguns espíritos falam assim que mais de 90%, né? Alguns autores falam mais de 90% dos casamentos no planeta Terra, que é um planeta ainda inferior, né? A humanidade é o inferior, são casamentos provacionais. É um mundo praticamente de expiações e provas, onde o mal sobrepõe-se ao bem. E no mal, onde um planeta, né, uma humanidade, onde o mal sobrepõe-se ao bem, aqueles que se casam e são devedores, não são devedores entre si, então o mal está presente o tempo todo. Certo? E aí imagina como é que é um casamento desse. É uma briga todo dia, como diz o outro, né? Todo dia tem uma discussão, uma confusão, tal, isso aqui, outro. Haja paciência, né? Para suportar ali, tal, mas é uma escolha entre eles. Esse estava previsto no plano espiritual. Casamento provacional. Então, casamento ocasional, né, ou acidental, casamento provacional, terceiro tipo de casamento, sacrificial. Casamento sacrificial, os dois espíritos tiveram antecedentes espirituais em outras encarnações, só que um elevou-se muito, muito evoluído, e o outro ficou lá embaixo, estagnado, ou evoluiu muito pouco. E aí, aquele que evoluiu muito sacrifica-se naquela encarnação para casar-se com aquele que está lá embaixo para ajudar na sua evolução. Agora o marido e a mulher estão... Estou me sacrificando por você, né? Tá te cutucando aí na frente aí, mas é assim mesmo, vamos ver, vocês se viram aí, eu só estou dando os tipos de casamento aqui. E aí, aqueles que têm esse antecedente espiritual, né, lá, e um vem ajudar o outro naquela encarnação, para ajudar a evoluir. Quem já leu o livro Nosso Lar? No livro Nosso Lar, agora aumentou o número, hein? No livro Nosso Lar tem um capítulo chamado Sacrifício de Mulher.
é onde André Luiz se encontra na cidade de Nosso Lar com sua mãe, que habitava já mundos superiores, cidades espirituais superiores, e ela então decide visitar André Luiz para lhe comunicar que ia reencarnar na Terra. E ela nem precisava, ela nem habitava em Nosso Lar, ela nem precisava estar em Nosso Lar, mas ela ia reencarnar na Terra. Mas mãe, você não precisa. Mas eu vou, meu filho. Mas por que, mãe? Não é possível. Eu vou porque seu pai, que estava no umbral, né? Ele resolveu, ele teve a iniciativa de sair de lá, desejou sair do umbral, nós resgatamos e combinamos de reencarnar e eu vou ser a esposa dele novamente. Mas e aquelas duas mulheres que fizeram você, ele te trair? Como é que eu vou fazer? Não, elas vão vir como nossas filhas. Casamento sacrificial. Perceberam? Mas então nós temos o acidental ocasional, nós temos o provacional, nós temos o sacrificial e temos o casamento afim. Casamento afim são dois espíritos, também com antecedentes espirituais, porém, eles são espíritos que evoluíram bem, não tem dívidas entre si, né? É ali uma coisinha ou outra, que nós todos temos, né? Mas são espíritos que estão muito bem convivendo, por isso que chama afim. Afinidade boa entre os dois. Para que serve um casamento desse, hein, gente? Para evoluir mais, né? Exatamente. Para ajudar na evolução de outros espíritos, ou seja, né? Essa criança que está dormindo no seu colo aí, pode ser um espírito que às vezes a gente prejudicou lá atrás, né? E a gente precisou de trazer ele para ajudar ele nessa encarnação, aí a gente aceita ele vir, e o pai, né, ou a mãe que reencarna junto, não, eu vou te ajudar para poder dar uma mãozinha para reerguer esse espírito aí que ele está precisando de nós. Então, almas afins que vêm para ajudar outros espíritos a evoluírem na sua caminhada evolutiva. Beleza? Casamentos ocasionais ou acidentais, casamentos provacionais, casamentos sacrificiais, casamentos afins e os casamentos transcendentais. Casamentos transcendentais são espíritos que já também tiveram anteriores, né, conviveram anteriormente e resolveram reencarnar juntos. Mas são dois espíritos evoluídos como um casamento afim. E para que serve? Qual é a diferença, então? Por que não vem num casamento afim? O que tem a ver com um casamento transcendental? Né? E não vem para um casamento afim? Porque esses não vêm para ajudar a outros espíritos em especial, ou especificamente espírito A, B, C ou D, mas vêm para ajudar a humanidade, em comissões. Então são espíritos que se unem e vêm ajudar a humanidade. Não têm filhos. Eles transcendem a essa questão mais específica. Tem exemplos disso, gente? Vocês conhecem algum? Bem facinho, gente. Tem um bem facinho, que é na cola. Hã? Divaldo não casou. Não, mas que casou. Quem casou e não teve filho e contribuiu para a humanidade? Kardec. Casou com quem? Com Amélie Boudet. Os dois casaram, tiveram filhos? Não que a gente saiba. Contribuíram com a humanidade? Como que eles contribuíram com a humanidade, gente? Qual foi a contribuição deles? O motivo que nós estamos aqui reunidos hoje é a codificação da doutrina espírita. Trouxeram um plus para a humanidade, tiraram a coberta do mundo espiritual para todos nós entendermos e conhecermos o mundo espiritual. Não é isso? Falta 1h15, é que você falou? Caramba, estou enrolado, né? Certo. Mas entenderam aí, gente? O que é casamento mesmo? A união permanente de dois seres, não é isso? Então a gente sabe. E aí, para a gente já encaminhando para o final, nós temos a questão do divórcio. Fala de casamento,
a gente não pode esquecer que tem o divórcio. Porque se há um casamento é a união permanente de dois seres, o divórcio é a separação permanente de dois seres, né? Já vem logo a resposta, já montadinha, mas não é, gente, não pode ter uma separação permanente aí. Nós temos que aprender a amar o próximo. Então é a interrupção daquela união que ocorreu, isso é o divórcio. E a doutrina espírita é contra ou a favor do divórcio? A favor? A favor do divórcio? Não é a favor nem contra? Ixi, Maria, vamos lá, vamos saber disso, é com Kardec, né? Kardec é que traz a informação. Item 5 do capítulo 22. Vamos lá. O que Kardec fala? O divórcio. O divórcio é lei humana, que tem por objeto separar legalmente o que de fato está separado. Isso é Kardec. Não é contrário à lei de Deus. O divórcio não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens han feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Certo? Então, a gente entende que a lei humana, o casamento, no próprio planeta Terra, tem lugar que não existe a lei humana de casamento. Então não precisa de ter divórcio. Ok? Não precisa, porque não tem a lei civil, não precisa de ter divórcio. Mas a lei, o divórcio é uma lei humana. Certo? E essa lei humana não é contrária à lei de Deus. Pode acontecer, gente. Dois espíritos se juntaram e não estão se dando bem, por motivo qualquer, entendendo, e aí eu vou buscar vocês, nós já entendemos as raízes do casamento, os tipos de casamento. Fica mais fácil entender as razões dos divórcios que ocorrem hoje, e não são poucos no planeta Terra. Não são poucos. Certo? E isso ocorre por quê? Porque dois espíritos não se entenderam. De um jeito, de uma forma ou de outra, alguma coisa aconteceu, ou então cumpriram o seu papel, que tinha que cumprir. Cumprir de alguma forma. Mas o mais importante que a gente tem que lembrar, que ocorrendo o divórcio, não ocorrendo o divórcio, o mais importante é cumprir com a lei moral do amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Se a gente já se divorciou, já se separou, vamos aprender a conviver bem com o nosso próximo, aquele que foi o nosso cônjuge. Porque nós precisaremos cumprir com a lei de amor de um jeito ou de outro. Se não for nessa encarnação, vai ser em outra. Você, Deus me livre de casar com aquele danado de novo, não quer saber daquele bicho mais nunca na minha vida, na minha eternidade de espírito. Ué, se você não aprender a amar, você vai ter que vir amá-lo, aprender a amá-lo. Então é melhor conviver bem com ele ou com ela agora e aproveitar essa encarnação. Ah, tá separado? Paciência. Mas vamos trabalhar para amar aquele próximo. Vamos trabalhar para amar o próximo. É isso que Deus e que a lei quer. Nós temos que aprender a amar o nosso próximo. Porque se isso fosse uma obrigatoriedade de se manter aquele vínculo eternamente, nós não poderíamos casar em outras encarnações. Nós não poderíamos acontecer isso. Não é uma obrigatoriedade. E a lei é uma lei humana. E que essa lei humana não é contrária à lei de Deus, o divórcio. Pode acontecer, viu, gente? E acontece muito hoje, a convivência dos homens. Coisa muito comum. Acabou meu horário? Eu poderia repetir só essa questão aí. Item 5 do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Item 5 do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. 695, desculpa, é porque eu tinha acabado de ler o item 5, né? Questão 695 de O Livro dos Espíritos. Ah, tá. Tá bom. Então, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo é esse livro aqui. Aqui na livraria tem, na biblioteca tem, quem não é obrigatório a comprar, mas tem a biblioteca para emprestar os livros, principalmente o livro da codificação. Se você
está com alguma dificuldade, não quer comprar, entra no site da Federação Espírita Brasileira, baixa o download do livro das Obras Básicas gratuitamente, sem pagar nada, para ter acesso à codificação da doutrina espírita, tá bom? Então, Livro dos Espíritos, questão 695 e seguintes. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, não separei isso que Deus juntou. Tá bom? Então, só para lembrar que do nosso compromisso, eu queria lembrar vocês somente de uma questão, viu, gente? Somente de uma reflexão, se me permite aqui, 10 segundos. 10 segundos, cadê? O que eu tinha falado? Aqui. É tanta página no livro, né? Que acaba se perdendo. É isso mesmo, ainda bem, né? Ainda bem. Hein? Mas aqui, o que eu queria lembrar a vocês é o seguinte. Não precisa responder a nada. Vocês estão jogando tênis ou frescobol? Tá bom? Leve essa reflexão para casa. Vamos nos esforçar para jogar frescobol nas nossas relações, por mais que o divórcio já tenha acontecido. Tente jogar frescobol com o seu ex-parceiro, com a sua ex-parceira. Vocês vão ganhar muito mais do que buscando uma divergência, um ódio, um problema, entendeu? Normalmente isso. Vamos buscar cumprir com a lei de amor. Isso é que Jesus espera de nós. Que Ele nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.